Você sabia que as dores menstruais intensas, conhecidas como dismenorreia, podem impactar gravemente a qualidade de vida de quem sofre com elas? Isso mesmo, nós estamos falando das famosas cólicas menstruais, que atingem milhares de mulheres ao redor de todo o mundo. É a dismenorreia, que é caracterizada por dores menstruais intensas que podem ser debilitantes e é classificada como primária, quando não há causa subjacente, ou então secundária, quando está associada a alguma outra patologia, como por exemplo endometriose. Na dismenorreia primária, a dor é causada pelo excesso de prostaglandinas, que são substâncias liberadas no útero durante a menstruação. Elas provocam contrações intensas, reduzindo o fluxo sanguíneo uterino, também causando dor. Em relação às formas de tratamento, a dismenorreia pode ser tratada com anti-inflamatórios não esteroidais, mais conhecido como os AINES, como por exemplo o ibuprofeno. E eles agem reduzindo a produção de prostaglandinas, aliviando a dor e diminuindo as contrações uterinas. Já as pílulas anticoncepcionais combinadas, compostas por estrogênio e progesterona, atuam inibindo a ovulação e reduzindo assim o espessamento do endométrio, o que leva a menor liberação de prostaglandinas e, consequentemente, menos dor na mulher. Mas e aí? Quais são os benefícios e os riscos do uso de pílulas anticoncepcionais combinadas no manejo da dismenorreia primária? Para encontrarmos a resposta a essa pergunta de modo mais fácil, usamos o acrônimo PICO. No meio científico, usamos esse acrônimo onde definimos a população, que é quem estamos estudando, a intervenção que está sendo aplicada, ou seja, um medicamento, que no nosso caso pode ser os hormônios, as pílulas, né? A comparação, que é com que vamos comparar, e do inglês o O de outcome, que significa o desfecho, que são os resultados, ou seja, o que acontece com aquela população ao usar aquela intervenção. No nosso caso, a nossa população são mulheres em idade reprodutiva diagnosticadas com dismenorreia primária, no qual fica bem específico que as mulheres são adultas de 19 a 44 anos ou de meia idade entre 45 e 64 anos com dismenorreia primária, adultas jovens entre 19 e 24 anos e também adolescentes entre 13 e 18 anos de idade. Já a intervenção será o uso de pílulas anticoncepcionais orais combinadas, que será comparada com placebo, outras pílulas anticoncepcionais combinadas e anti-inflamatórios não esteroidais, como os AINES. Já os resultados serão em relação ao alívio da dor e os efeitos adversos associados ao tratamento. Há um estudo que responde a essa pergunta, foi publicado no ano de 2023, chamado Pílula Anticoncepcional Oral Combinada para Dismenorreia Primária. Esses autores fizeram uma revisão sistemática com meta-análise. Bom, mas o que é esse tipo de estudo? Existem diferentes tipos de estudos científicos, mas para que um profissional de saúde tenha segurança em indicar, por exemplo, um tipo de remédio, devem haver estudos confiáveis que mostram os benefícios e os riscos desse tratamento. No meio científico, temos uma pirâmide de evidências, onde os tipos de estudo com melhor evidência estão no topo, ou seja, em geral, aqueles que confiamos de forma mais segura são principalmente as revisões sistemáticas. Nesse estudo, os pesquisadores buscam em várias bases de dados, que são como bibliotecas virtuais, todas as pesquisas sobre um determinado tema. Preferencialmente, buscam por ensaios clínicos ou outro tipo de estudo em que os pesquisadores separam dois grupos e cada grupo recebe um tipo de tratamento para basicamente avaliar qual desses dois é o melhor e poder fazer uma comparação entre dois medicamentos diferentes ou uma medicação e o placebo. Agora, voltando ao estudo que nos interessa nesse momento, os pesquisadores realizaram essa busca em base de dados e incluíram 21 ensaios clínicos randomizados. Esses estudos compararam o uso de pílulas anticoncepcionais combinadas com placebo, outras pílulas anticoncepcionais combinadas ou também anti-inflamatórios não esteroidais, avaliando eles no alívio da dor e a incidência de efeitos adversos. Foram consideradas apenas estudos com mulheres diagnosticadas com dismenorreia primária, excluindo aquelas com patologias pélvicas. Este estudo nos traz inúmeras tabelas e também figuras e alguns gráficos. Essa tabela, por exemplo, apresenta os resultados da comparação entre anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, e pílulas anticoncepcionais combinadas, no tratamento da dismenorreia primária. O único desfecho avaliado foi a redução da dor, medida pela escala visual analógica. A média do score de dor foi de 35 no grupo com anticoncepcionais, enquanto o grupo que utilizou AINES teve um score 0,3 menor, com um intervalo de confiança variando aí entre menos 5,43 a mais 4,83. Esse intervalo indica uma incerteza significativa sobre a superioridade dos AINES em relação aos anticoncepcionais. Não foram relatados dados sobre a melhora da dor, eventos adversos ou necessidade de medicação adicional. A qualidade da evidência foi um pouco baixa, limitando a confiança nesses resultados. Isso destaca, basicamente, a necessidade de mais estudos robustos para comparar diretamente essas intervenções.
Esta figura avalia o risco de viés dos estudos incluídos na revisão. Cada barra corresponde a um tipo de viés, como randomização, cegamento e dados incompletos. As cores indicam o nível de viés: verde para baixo risco, amarelo para risco incerto e vermelho para alto risco. Observa-se que a geração de sequência aleatória e o sigilo na alocação têm em sua maioria baixo risco de viés, o que aumenta a confiabilidade dos estudos. No entanto, o cegamento, especialmente na avaliação de desfechos, apresenta maior proporção de risco incerto ou alto. Isso é comum em estudos clínicos e deve ser considerado ao interpretar os resultados, mas de uma forma geral, os resultados têm qualidade moderada, com áreas que exigem mais atenção metodológica. Já esta figura detalha o risco de viés em cada estudo de uma forma individual. Cada linha representa um estudo, enquanto as colunas correspondem a diferentes tipos de viés. O verde indica baixo risco, o amarelo risco incerto e o vermelho alto risco, como já mencionado anteriormente. Alguns estudos, por exemplo, como o Harada de 2021, apresentam baixo risco em quase todos os critérios. Isso indica uma boa qualidade metodológica. Já por outro lado, estudos mais antigos, como Kohlberg, de 1972, têm maior proporção de risco incerto ou alto, especialmente em áreas como cegamento e sigilo de alocação. Isso reflete diferenças na condução dos estudos ao longo do tempo, e essa variação destaca a importância de considerar os riscos de viés ao interpretar os achados da revisão. Este gráfico compara dois regimes de pílulas anticoncepcionais combinadas de baixa dose no manejo da dor menstrual, medido pela escala visual analógica. No regime contínuo versus o padrão, a diferença média padronizada foi de menos 0,73, indicando redução significativa da dor com o regime contínuo. A heterogeneidade foi zero, garantindo consistência nos resultados. Já na comparação entre o Dienogest e drospirenona, que são dois tipos de anticoncepcionais, o resultado foi de menos 0,40 e não teve tanta relevância assim. Isso sugere que o regime contínuo oferece maior alívio da dor, enquanto os dois progestágenos possuem uma eficácia bem semelhante. Esta figura analisa os efeitos adversos dos anticoncepcionais em comparação ao placebo. Os eventos adversos gerais mais frequentes no grupo com anticoncepcional, com risco relativo de 1,31. Já o sangramento irregular teve um aumento significativo, com um risco relativo de 2,63. Cefaleias e náuseas também foram mais comuns nos grupos com anticoncepcionais, com risco relativo de 1,51 e 1,64, respectivamente. Não houve evidências suficientes para concluir que os anticoncepcionais causam ganho de peso. Esses resultados, eles destacam a importância de considerar os efeitos adversos ao prescrever os anticoncepcionais, as pílulas combinadas neste caso. E isso deve ser equilibrado com os benefícios no manejo da dismenorreia pelo profissional de saúde. Esta análise examina a necessidade de analgésicos adicionais com o uso de anticoncepcionais combinados de baixa dose e média dose em comparação ao placebo. Para anticoncepcionais de baixa dose, o risco relativo foi de 0,58, indicando redução significativa da necessidade de analgésicos. Em anticoncepcionais combinados de dose média, o risco relativo foi de 0,82, sem significância estatística. A análise combinada mostrou um risco relativo geral de 0,63, favorecendo o uso de anticoncepcionais combinados. Esses achados, eles indicam e sugerem que os anticoncepcionais combinados de baixa dose são mais eficazes em reduzir a necessidade de analgésico, enquanto as de dose média não apresentam um benefício claro. Com este estudo, eles nos deixam uma conclusão bem clara em relação à efetividade das pílulas anticoncepcionais combinadas, os efeitos colaterais e a comparação com outros métodos. Em relação à efetividade das pílulas anticoncepcionais combinadas, é válido a gente mostrar que, apesar delas serem eficazes na redução da dor associada à dismenorreia primária, em comparação ao placebo, os resultados indicaram uma redução moderada da dor em diversas escalas utilizadas pelos estudos analisados. Já os efeitos colaterais, as pílulas anticoncepcionais, elas também estão associadas a estes efeitos. Entre os mais frequentes, principalmente que nós vimos, foi a maior incidência de náuseas e de cefaleias, as famosas dores de cabeça. E esses estudos reforçam a necessidade de avaliar cuidadosamente os benefícios e os riscos do uso dessa medicação para cada paciente. Já em relação à comparação com outros métodos, a eficácia das pílulas combinadas em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais foi incerta devido à falta de dados suficientes. Já o uso das pílulas anticoncepcionais combinadas parece ser mais eficaz na redução da dor do que o regime padrão, mas faltam dados de longo prazo para que a gente possa confirmar essa segurança. Ou seja,
Ainda existem dúvidas quanto à eficácia e segurança no tratamento da dismenorreia, e é fundamental que mais pesquisas sejam realizadas para fornecer evidências de maior qualidade nessa área. Apesar dessas incertezas, este estudo traz perspectivas promissoras para abordar um problema tão prevalente da saúde ginecológica. Este vídeo foi desenvolvido como parte do trabalho de conclusão do módulo de Introdução e Fundamentos Científicos 4 da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de apresentar informações científicas de alta qualidade de maneira clara, orientado pelo professor Dr. Antônio José Grande. Nós não incentivamos a automedicação e reforçamos que ela não é recomendada. Incentivamos também a procura de um profissional de saúde para obter orientações adequadas. Obrigada por assistir este vídeo.